Meu amigo me banca pra eu ficar linda. Mentira! É, querida, foi o que ela disse, nossa seguimana. E se você gosta de dorama, se você gosta de um negócio meio 50 tons de cinza, se prepara, porque está aberto o confessionário das manas. Com histórias de seguimanas, que inclusive essa a gente apelidou do quê? Manuxa soberana. Sim, a história dela é digna de roteiro de dorama. Então, bora pra foca? Bora! Meninas, pelo amor de Deus, eu preciso de um socorro psicológico urgente, porque minha vida virou um verdadeiro filme de drama e luxo. Amo. E eu não sei se choro de emoção ou se agradeço o próximo Pix. Agradeço o próximo Pix. Para vocês entenderem o nível da confusão, eu conheço o meu amigo há mais de uma década. A gente já passou por vários ciclos de convivência, sempre com um respeito mútuo. Eu acompanhei os namoros dele, ele os meus, e eu sei que ele nunca foi o tipo de cara que trai ou que tem comportamentos estranhos. Pelo contrário, as ex dele eram mulheres incríveis, super inteligentes, e ele sempre foi um cara estiloso e gentil. Entre nós, vale dizer que sou uma mulher bonita, sim, mas nada demais. Não sou nada parecida com uma estrela de cinema ou aquelas modelos cheias de filtros do Instagram. Sou uma pessoa comum, agradável de olhar, mas definitivamente nada que pare um quarteirão na rua. O plot twist começou recentemente, quando ele descobriu ou se descobriu em uma dinâmica de prover. E a sortuda da história, óbvio, fui eu. A rotina de mimos é surreal e viciante. Ele financia minha vida estética de cabo a rabo. Pix recorrente com legendas fofas, salão de beleza quase toda semana, cabelo impecável, roupas de grife, procedimentos, ornamentos, tudo para me deixar no auge absoluto da minha beleza. Mas não é apenas só isso. Ele me ajuda financeiramente em questões do dia a dia, muito além da estética. E o melhor ou pior de tudo é que ele não é só um banco ambulante. Muito ouro, inshallah. Ele é um parceiro intelectual incrível, conversa de verdade, me dá conselhos e até discute comigo quando eu tenho ideias ruins. Ele não é um submisso cego que diz amém para tudo nas discussões da vida. Ele me desafia, questiona e torna nossos diálogos produtivos, o que torna tudo muito mais real. O mais curioso sobre a vida financeira dele é que, talvez pela formação acadêmica e pela forma de pensar, ele é o oposto do ostentador. Ele não demonstra que tem dinheiro, não usa artigos de grife espalhafatosos e nem anda de carrão importado, embora ele seja bastante estiloso. O apelo estético dele não é por causa do dinheiro, é mais sobre a atitude. Ele é muito modesto e nem rede social usa, parecendo até uma autodefesa natural para afastar gente interesseira. Mas, conversando entre um vinho e outro, ao longo dos anos, eu fui ligando os pontos e percebi o tamanho da estrutura por trás disso. Ele tem 2 apartamentos em São Paulo, em regiões nobres, inclusive nós já fomos juntos para um deles passar um fim de semana. E recentemente ele vendeu uma casa de família. E devido ao tamanho do terreno, a parte dele na divisão deve ter girado em torno de 2 milhões de reais. Ligando os pontos com o que ele comenta sobre finanças, esse dinheiro todo está investido, gerando limpos, só de rendimento, uns 25 mil a 30 mil reais livres por mês, fora o que ele ganha. Achei bom. Nada como ter um homem provedor e, pelo que ela fala, também inteligente, né? Que eles se conectam muito bem no diálogo, no intelecto. A Manucha tá vivendo um sonho. Relacionamento bom é um relacionamento que você tem troca, né? Exato. De conversa, eu digo, troca intelectual. Tanto de amizade quanto de relacionamento amoroso, enfim, qualquer tipo de relação. Senão, como que se relaciona com a pessoa? Não se relaciona, Você né? não consegue nem trocar uma ideia, não dá, né? Não, achei ótimo. Por enquanto, 10 de 10. Por enquanto, essa mana aqui tá se dando bem. Nenhuma história de mana aqui, as manas se dão bem. Elas só se Não, dão a mal. maioria é complicado. A gente é um alívio pra esse canal. É a primeira história de Manuxa Seguimana, entendeu? Mas é uma história boa. A gente acha, né? Vamos chegar até o fim dessa história. Ah, pelo amor de Deus, tá ótimo por aqui. Qualquer coisa a gente encerra o vídeo. Apesar dessa fartura, ele não faz alarde. Se você prestar atenção nos detalhes, percebe que ele é extremamente refinado e só consome produtos de altíssima qualidade. As porcelanas e os jogos de copos, o computador que ele usa no quarto dele custa facilmente mais de 30 mil reais. A cadeira custa uns 4 mil. E assim por diante. E a pista definitiva aparecia quando abríamos uma garrafa de vinho. Ele pegava um vinho sem fazer a menor
menor propaganda. Mas quando eu disfarçadamente digito o rótulo no Google, vejo que a garrafa custa entre 800 e 1.500 reais. Ele abre essas raridades para mim com a maior naturalidade, sem mencionar um único centavo. Você percebe que ele é muito rico na intimidade, não no mundo exterior, carros, relógios, celulares, etc. Ele me dá bebidas e comidas que eu jamais imaginei ou sabia que existia, sem nunca ser um arrogante escroto. Mas a grande bomba relógio explodiu recentemente, entre um gole e outro de seus vinhos elegantes, em uma daquelas conversas de madrugada de dois amigos embriagados e gozando do momento juntos. Conversando sobre desejos e intimidades, o assunto foi guiado de um jeito fluido, até que ele abriu o jogo e confessou seu feitiço. Ele me disse, com os olhos brilhando de admiração e tesão contido, que o maior prazer da vida dele era me ver produzida, bancada no topo do mundo e saber que os outros homens me desejam, enquanto ele atua nos bastidores como o patrocinador oficial e o confidente de tudo isso. Amém, axé. Só que o plot twist duplo aconteceu aí. Eu percebi que eu absolutamente amo viver nessa dinâmica com ele. Ah, amiga! Jura? Jura? Que bom! Não, porque assim, a gente conhece mulheres que não se sentem confortáveis com essa dinâmica de um homem bancando elas, né? E é super compreensível. Agora, é uma delícia mesmo ser mimada, então... Ai, que bom que você tá gostando. Eu fiquei com receio do plot twist ser algo do tipo... Agora, o plot twist, eu odeio ser bancada. O plot twist era tudo mentira. Não, longe de mim, por favor. Não. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Não é só pelo dinheiro ou pelos presentes caros. É sobre poder. Viver nessa rotina acordou em mim uma mulher dominante, poderosa e intocável, que eu nem sabia que habitava em meu corpo. Deusa. É uma sensação indescritível acordar sabendo que eu sou a deusa soberana de uma relação onde um homem culto, refinado e financeiramente muito bem resolvido existe puramente para me idolatrar, financiar os meus caprichos e me ver brilhar em todas as esferas da vida. Gente, é isso que a mulherada quer. Palmas pra você, mano. Aprendam, manucho. Essa mana aí cocriou bem na vida dela, hein? Não é o cara que é o bonzão. Ela que cocriou isso daí na vida dela. Pense bem, com o poder aquisitivo que ele tem, ele poderia facilmente escolher qualquer mulher de Instagram, padrão para bancar. Mas a atenção e o investimento dele estão inteiramente voltados para mim. Fica claro que o que ele valoriza vai muito além da pura estética. O que move essa fixação é a conexão mental profunda, a cumplicidade e a história de uma década que existe entre nós. A minha autoestima está estratosférica. Eu me sinto a mulher mais desejada e segura da Terra, sabendo que a minha vaidade alimenta a devoção dele e a adoração dele alimenta a minha rotina maravilhosa desde então. É um encaixe perfeito, uma via de mão dupla onde cada um tira o máximo do seu prazer. O detalhe mais maluco de tudo isso é que, nas raras vezes em que saímos juntos e algum homem ousa olhar para mim na rua ou na mesa ao lado, eu percebo pelo canto do olho que o peito dele se expande de orgulho. Ele não sente o ciúme tradicional e sufocante. Pelo contrário, ele parece um técnico orgulhoso vendo a sua principal estrela brilhar em campo. Essa reação em tempo real me dá um gás surreal, transformando qualquer passeio comum em um jogo de sedução onde nós dois sabemos exatamente as regras invisíveis que estamos jogando. É como se a nossa cumplicidade de 10 anos de amizade tivesse ganhado uma camada secreta de adrenalina pura, daquelas que fazem a gente se sentir viva de um jeito que nenhum relacionamento convencional jamais conseguiu proporcionar. Ai, eu achei ótimo. Eu tô gostando dessa Eu tô história. aqui, ó. Continua. Tá muito dorama, né, mana? Ai, tá um dorama feliz.
É um dorama feliz. É um dorama feliz. Porque o dorama, geralmente, a mulher sofre, né? E aí depois... apanha de uma galera. Nossa. E depois dá bom. Nesse caso aqui, ela tá se dando muito bem. E é muito feliz ouvir que ela tá feliz na situação, entendeu? Que a dinâmica deixa ela satisfeita, que ela tá se sentindo uma deusa. Não é à toa que a gente apelidou ela de Manusha soberana, né? Ela tá ali incorporando isso. É muito bom. Sim, ele está cultuando a deusa dele. Exatamente. Apesar de toda essa euforia e de me sentir soberana das minhas vontades, a verdade é que meu cérebro, de vez em quando, resolve sabotar a minha paz com cenários completamente variáveis. Por que, cérebro? Eu fico pensando se toda essa estrutura fantástica que construímos não passa de uma bolha frágil que vai estourar na primeira curva errada. Se eu decidir abraçar de vez a fantasia dele e começar a me envolver com outras pessoas para alimentar o roteiro, será que eu vou conseguir separar as coisas ou vou acabar me perdendo em um labirinto emocional sem volta? Mas o ponto que mais me atormenta e tira meu sono é o outro lado da moeda. Será que em algum momento eu deveria me aproximar fisicamente dele, cruzando a linha da amizade e indo além da dinâmica de voyeur? Se a gente resolver transar e romper essa barreira do toque, o que poderia acontecer com a nossa dinâmica atual? Isso destruiria a magia do fetiche à distância? Ou abriria portas para uma bagunça sentimental totalmente imprevisível que eu não faço a menor ideia de onde vai parar? Manas, o cara é um doce, um parceiro de vida maravilhoso, uma preciosidade levemente escondida. E agora, nós dois temos um segredo delicioso, bizarro e milionário entre a gente. O que eu faço? Eu assumo de vez o meu trono de patroa nessa dinâmica de fetiche, arrisco algo físico direto com ele ou freio o trem antes que a gente bata de frente com a realidade? Ai, Manusha soberana, que situação. É muito válido esses pensamentos dela. Porque por mais que a dinâmica esteja rolando e seja muito gostosa, a gente não deixa, né, enquanto ser humano, de pensar a longo prazo. Não tem como. E aí, o que vira? E ela tem sentimentos, ela é um ser humano. Não é uma coisa... Ele também tem sentimentos, óbvio, né? Eles são amigos, né? Eles são amigos, não tem como não ter sentimento. Tem toda uma dinâmica e antes disso tá rolando. Então, é uma preocupação muito válida sobre o que fazer com essa história, né? Se dá o passo, se não dá o passo. Tem até algumas músicas, né? Que o pessoal fala, vai lá, estraga a amizade. Só que nesse caso, é um pouco além disso, porque a dinâmica do relacionamento deles fora da amizade entrou num processo mais fetichista, não necessariamente romântico. Não que não tenha romance no fetiche, mas, né, é o que eu tô vendo, pelo menos até agora. Pois é complicado. Eu acho que eu não daria conta de me envolver dessa forma com um amigo. Eu acho. Vênus em peixes, né, amiga? Exatamente. Acho que eu não dou conta. E também, né, tem essa coisa do fetiche, assim... Quando você avança, né, dá uma quebrada. E aí eu acho que acaba a fantasia, né, quando a gente avança na coisa. Pode ser que dê muito bom, porque pode ser que ele esteja se apaixonando por ela e aí a coisa vai desenrolar e desenvolver entre os dois. Mas pode ser que não, pode ser que seja puramente um fetiche e ele escolheu ela por ele já ter essa conexão com ela, entendeu? Faz sentido, Então, uma amiga minha, ela tava de olho no professor da academia. E aí, eles resolveram sair, né? Marcaram pra ir na balada. E assim, o professor era um professor de luta, acho que era de Muay Thai, não sei. Ele todo lá com aquela roupa de professor, aquela marra de professor de Muay Thai e tal. E aí, quando ela foi sair com ele, ela broxou. Por quê? Ela que foi passar na casa dele pra pegar ele. Ele todo engomadinho, com a camisa fechada até aqui, porque ele era evangélico, todo cristão, todo certinho, não bebe, né? Aquele padrãozinho. E aí ela viu ele, ela também era evangélica, só que ela não era uma evangélica toda certinha, sabe? E ele todo engomadinho, fechado, com sapato, com não sei o que. Ela falou que ele parecia um pastor. E aí ela falou, ai, eu não quero mais. Ela queria o professor de Muay Thai.
Exatamente. Então, assim, acabou com a fantasia dela quando ela conheceu ele na realidade, entendeu? Então, é muito louco, porque assim, no conceito de psicanálise a gente vai ter várias coisas, né, falando sobre isso, que a fantasia ela serve pra sustentar essa realidade que é fantasiosa, e a partir do momento que a gente cruza isso, deixa de ser fantasia, vem pro real. E aí o real é uma outra história, né, é um outro movimento. Só que é muito curioso, porque no caso aqui da Manusha Soberana, eles já conhecem nessa intimidade, eles já têm essa conexão já sabe a realidade da coisa. Exato, então deve ser um pouco... deve ser complicado manter só a fantasia, entende? Também. Porque você consegue visualizar essa pessoa em outras situações, né? Eu entendo. Ela já viu ele se relacionando, ela sabe que ele é um cara de caráter, que não trai, nananã. Então... Cresceu, né? Viu ele crescer também, porque eles estudaram juntos. Então, querendo ou não, ela viu ele amadurecendo. Por isso que eu acho que eu não ia dar conta, não. E aí, o que aconteceu? Esse foi o primeiro e-mail que ela mandou pra gente. A gente respondeu com algumas perguntas, porque a gente queria mais detalhe da fofoca, né? Você é fofoqueira, né? A gente é Não sei se vocês perceberam. E a gente fez algumas perguntas, então eu vou ler aqui o e-mail dela respondendo as perguntas. Bom dia, queridas manuchas. Meninas, vocês acham mesmo que eu ia sossegar o facho, né? Pois podem preparar a pipoca, porque o raio-x da minha vida amorosa e caótica está quase todinho aqui. Vamos por partes. Aí eu vou ler primeiro a pergunta que eu fiz, ela já tá assim, ela colocou a pergunta e a resposta, pergunta e resposta. Você sente atração física por ele ou é algo mais platônico ou algo mais pelo fetiche, fantasia de como seria? Ela respondeu: meninas, o bofe é bonito sim, só que tem um detalhe. Por termos amizade de longa data e termos passado por tantas coisas juntos, o meu olhar pra ele tem uma camada a mais. Não é nada impeditivo, longe disso, mas é o olhar de quem já viu o camarada em todas as situações possíveis. Eu já vi ele chorando por uma ex-namorada na época da faculdade, já ajudei a socorrer ele de ressaca homérica e já vi ele sem um centavo no bolso. Então, quando a gente vai para a intimidade ou quando ele assume essa postura de provedor, rola um misto de tesão absurdo com uma comédia interna. É aquele pensamento: meu Deus, o homem que está aqui me tratando como uma rainha, fazendo pix quase todos os dias, é o mesmo que vomitava no banheiro da minha república. A atividade histórica deixa tudo mais saboroso, porque a gente pula toda a fase chata da vergonha. Dentro do cenário de fetiche, eu acho incrível como as coisas estão construídas, o jeito dele e como ele sempre faz questão de me deixar impecável. Eu acho que, de certa maneira, nós já vivemos um relacionamento diferente, mas não deixa de ser. Verdade, eu concordo. Eu também concordo. Não é porque não tá dado, nós namoramos, nós estamos casados, não é nem porque não rolou a intimidade na parte sexual que não tem um relacionamento, né? Muito pelo contrário, é bem claro aqui que é um relacionamento de mais de 10 anos. Outra pergunta: você já percebeu algum sinal dele, ou se ele já deu em cima de você romanticamente / sexualmente? Para ser bem sincera, ele nunca deu em cima de mim de forma direta ou invasiva no passado. Ele sempre foi o cara extremamente respeitoso, sabe? O máximo que rolava eram aqueles sinais sutis de que ele me achava bonita e atraente. Um elogio sincero quando eu arrumava o cabelo para uma festa, um olhar um pouco mais atento quando eu colocava uma roupa diferente, mas nada que cruzasse a linha da amizade ou que me fizesse desconfiar de um plano secreto de dominação mundial ou de conquista amorosa. Ele jogava muito safe, sempre na base do respeito, o que só deixa a reviravolta de hoje em dia muito mais deliciosa e inesperada. Ele cresceu, agora ele é mulher, né? Que pessoas amadurecem, a admiração muda. Querendo ou não, para algumas pessoas, essa coisa dos anos de intimidade acrescentam ali no prazer, no olhar que a gente tem de admiração pelo outro, né? Então, para alguns casos, realmente é um pouco complicado. Às vezes, ele até tem essa intenção romântica com ela, só que pode ser que ele seja um cara mais tímido, porque ela falou que ele não é o tipo de cara que trai, que isso, que aquilo, que ele é extremamente respeitoso,
carinhoso. Então, às vezes, ele até pode querer alguma coisa, só que ele é bem sutil e tá esperando que ela entenda os sinais sutis também. Mas olha, vamos parar pra pensar, porque também tem uma dinâmica fetichista rolando. Ele tem o prazer dessa relação ser desse jeito. Às vezes pra ele também pode estar tudo ok, sendo assim. Sim, mas tem aqueles caras que eles têm um relacionamento, namoram, são casados, eles adoram ver o outro desejando a mulher deles. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, ele pode ter esse fetiche e ao mesmo tempo ter um relacionamento romântico de fato. Concordo. Eu não sei se nesse caso teria que, né, ele abrir um pouco mais sobre os fetiches dele, porque eu não sei se entra nesse tipo de fetiche, né? Eu acho que tem outros tipos de fetiche, porque, enfim, de novo, eu não sou do meio, gente, é tudo meio novo pra gente, né? Mas eu sei que tem outros tipos de fetiche que não envolvem a parte do eu quero te possuir na intimidade e que outras pessoas também queiram te possuir e eu assisto essas pessoas te possuindo lá fora. Tem coisas que são só pelo prazer de ver o prazer do outro. Possuindo ficou estranho. Possuir, toma. Eu tô inspirada pelos 50 tons Ai, de o outro cinza. se possuindo. Nós até falamos aqui pra Manusha antes, né? Se ela queria, porque a gente tem um quadro que a gente vai lançar, que é um quadro onde a Manusha manda a história dela e a gente vê no baralho cigano e no tarô como que tá a situação e dá conselhos através das cartas. Né? A gente é taróloga e cartomante. Exatamente, taróloga clínica. Ela falou que não, que talvez depois, tal, né? Então, assim, a gente poderia ter investigado isso nas cartas? Sim, mas no caso, ela preferiu entrar aqui no confessionário das Manushas, normalzinha aqui, tranquilinha, entendeu? Então, assim, ela tá contando com a nossa opinião mesmo. É, e a nossa opinião, ela é um pouco jogada nesse caso, porque a gente não tem essa experiência. Mas a gente também conta com a opinião de vocês, Manushas e Manushas, pra conversar um pouco nos comentários, né? E ajudar a Manusha Soberana aqui com essa situação que realmente é única. Ela tá contando só com as vozes das vozes da nossa cabeça, entendeu? Vamos lá, próxima pergunta. Vocês se conhecem há anos. Essa relação começou na adolescência, faculdade, etc? Nossa história vem de longe, já tem mais de uma década. A gente se conheceu na época da faculdade através de amigos e amigas em comum. Não fazíamos o mesmo curso, mas nas repúblicas era questão de tempo até todo mundo se cruzar. Íamos para as mesmas festas e a rede de contatos era bem parecida. Mas o ponto de virada para a nossa intimidade foi quando eu troquei de república e fui morar bem perto da dele, coisa de 3 quadras. Foi nessa fase que a convivência virou rotina. Ele ia até a minha casa umas 3 ou 4 vezes por semana, reclamar de prova ou jogar conversa fora. Eu também ia na dele, só que menos vezes. A gente virou praticamente vizinhos de porta e confidentes oficiais antes de qualquer outra coisa acontecer. Próxima pergunta. Quando ele te faz esses mimos, o que ele fala? Ele te orienta falando algo como vai lá no salão fazer X coisa? Ou ele só manda o pix dizendo pra você ser feliz? Como funciona essa dinâmica? Ah, essa é a cereja do bolo. Não é um pix frio e comercial. Geralmente vem acompanhado de um áudio ou mensagem clássica. Deusa, não quero saber de nada hoje. Apenas vá ao salão e fique maravilhosa. Geralmente, isso vem quando estamos conversando e pensando em algo. Então acaba sendo parte de uma conversa do dia a dia. Às vezes, ele simplesmente me manda um valor para gastar com o que eu quiser no dia ou não. Eu quem decido o que fazer. Claro que na lógica do fetiche dele, em alguns momentos, alguns valores são feitos para alimentar o cenário, comprando ornamentos, roupas, calçados, etc. Ele adora me dar ordens carinhosas, disfarçadas de presentes de vez em quando. É um deleite só. No começo, eu era um pouco mais durona, do tipo, preciso de tal coisa, me faz um pix agora. E ele fazia. Mas com o passar do tempo, é como se soubéssemos da dinâmica sem precisar falar. Então, na maior parte do tempo, eu nem preciso mais pedir. Ele simplesmente faz ou eu mostro com o que gastei para ele cobrir o valor depois. Eu sentia um tesão imenso quando eu era mais durona com ele, como se ele não tivesse nada além da obrigação. Se ele quer uma deusa, que ele financie a obra de arte para ser vista e admirada. Nossa, sabe o que isso me lembrou? Tem um vídeo aqui no canal que a gente fez de uma história. Não que o cara, ele seja igual aqui o Manusha dessa história. Muito pelo contrário, ele é o total oposto.
dessa história aqui. Que é o Manúcio, que ele estava incomodadíssimo com a estética da namorada dele. Eles já namoravam há mais de um ano. E aí ele manda ela mudar. Só que ele quer que ela banque tudo. A do pelo, né? A dos pelos. Vou deixar aqui no card. Vou deixar aqui no card pra você ir lá depois dessa história maravilhosa aqui da Manúcia soberana. Passar um pouco de raiva. Passar um pouco de raiva e ver o contraste entre um homem e um menino. É, são homens e homens, né, Manúcia? Homens e homens, tá? Próxima pergunta. Quais foram as coisas mais diferentes que ele já fez por você? Teve um dia em que eu estava exausta, esgotada com a semana e comentei com ele que só queria sumir. Ele me mandou uma mensagem curta: passa em casa hoje à noite. Quando eu cheguei lá arrastada, ele me recebeu na porta de entrada já com uma taça de vinho na mão. Ele me puxou para dentro, me sentou na cadeira, se ajoelhou e tirou meus sapatos com uma calma e uma reverência que parecia que eu era uma rainha coroada. Mas a verdadeira bomba veio horas depois. A campainha toca. Ele tinha contratado uma profissional de massagem, uma garota de programa de alto padrão, especializada em massagem tântrica e relaxante, exclusivamente para cuidar de mim. Ele pagou uma fortuna para ela ir até a casa dele naquela hora, só para me fazer relaxar do meu estresse. Enquanto a profissional cuidava de cada músculo do meu corpo no quarto dele, ele assistia a tudo de camarote, sentado na poltrona com a taça de vinho, com os olhos vidrados, totalmente hipnotizado pela cena e rendido aos meus pés. Eu achei simplesmente incrível. É, querido, 50 tons de cinza chegou! Eu tô sem Aurélio aqui, entendeu? Sem vocabulários. Sem vocabulários. Achei muito interessante que ele escolheu uma garota, Gente, só uma pausa aqui pra tirar minha gata. Sem noção. vulgo Charanai. Vem aqui. Ela vai derrubar a câmera, né, filhas? Essa aqui, ó, é a Rita Lee. Mas ela tá mais pra Ritalina. Entendeu? Não para. Mas enfim, achei suspeito, não. É interessante a palavra. Ele ter chamado uma garota e não um garoto pra ela, né? Lógico que ele tem ali, então, um prazer específico também de ver ela com outras pessoas. Nesse sentido mais sexual da coisa. Mais caliente. Só que ela comentou também que ele gosta de ver os homens desejando ela. Então eu acho que a pira dele é literalmente ver ela sendo desejada por tudo e todos. É, e fala assim, essa obra de arte aqui é minha. Quem fez fui eu. Eu sou Leonardo da Vinci nessa obra. Aí eu perguntei pra ela a idade deles ou qualquer outro detalhe que fosse relevante para a história. E aí eu perguntei, né, se eles eram do interior. Ela falou que ela tem 35 anos e ele tem 37 anos e que eles realmente, né, são do interior de São Paulo. E aí essa diva, essa mana soberana ainda se ofereceu para deixar mais detalhes aqui pra gente, né? Perguntou se a gente queria saber mais alguma coisa. Eu vou ler aqui o que ela falou. Estamos nessa dinâmica há quase meio ano. Então, este momento de exploração do corpo e dos desejos é meio que uma consequência inevitável e a que tem me gerado mais ansiedade. Se tiverem mais perguntas e se quiserem saber de mais alguns detalhes, podem perguntar. Aqui é meu confessionário. Espero que esse dossiê sirva de combustível de alta voltagem para o vídeo de vocês. Arrasem na análise e me mandem o link assim que for no ar. Beijos grandes da Manúcia Soberana. Beijos, Manúcia Soberana. Babada essa história, hein? Uma dúvida, assim, sobre essa situação toda, que eu acho que eu quero jogar de volta pra Manúcia Soberana, aqui no vídeo mesmo pra ela refletir. Que é basicamente o seguinte: se essa dinâmica de fetiche, ela parasse, ela cortasse totalmente do nada, e ficasse só, né, o amigo que você conhece há muito tempo, você acha que você ainda ia sentir esse desejo e essa vontade de estar com ele? Ou isso vem realmente por causa dessa dinâmica que se iniciou e fez com que esse sentimento nascesse? Porque eu acho que isso é muito relevante, pensando no sentido de que quando a gente realiza uma fantasia, ela deixa de ser fantasia e ela passa a ser realidade, temos que pensar nesse aspecto. Se ele parasse de ser esse parceiro maravilhoso que tá aí te endeusando, né, te fazendo toda essa estrutura, te colocando nessa situação onde você se sente empoderada, e ele voltasse a ser só esse amigo que vocês estudaram juntos, tal, se conhecem, tem essa intimidade. Você ainda tem um desejo
de estar com ele em outros aspectos, né, mais íntimos, a vontade ainda prevalece? Porque é isso, né? A partir do pressuposto de que a fantasia ela pode quebrar quando ela vem pra realidade, e isso também é válido pro lado dele, mas a gente não tá dando conselho pra ele, porque, enfim, não é esse o caso. Eu acho que é a pergunta que fica, que eu deixei de reflexão pra Manuxa, eu, mera mortal. Que quebraria, né? Porque a fantasia começou com essa dinâmica entre os dois, dele provendo, ele sentindo bem de ver ela bem, enfim. Eu acho que quebraria. Não acho que cortaria o sentimento dela por ele no sentido porque eles já eram amigos, mas esse sentimento específico, esse tesão, essa coisa toda, eu acho que cortaria porque a fantasia começou A partir daí, né? Faz sentido. O que fica também é aquela coisa, né? Se você resolve dar um passo a mais pra esse Manuxo e as coisas elas vão evoluindo para outros formatos, como você se sentiria também, né? No sentido de, tipo, por exemplo, então beleza, eles ultrapassam a linha ali da amizade, saem desse lugar, né, de voyeur, de estar olhando e tal, e passa para esse lugar de vamos nos conectar fisicamente. Como isso nunca aconteceu, pode acontecer, por exemplo, dessa conexão física não ser tão bacana. Às vezes a gente beija uma pessoa que a gente queria muito beijar, entendeu? Quando vai ver, Nossa, não era bem isso que eu queria. Às vezes você tá lá com aquele fuego interno, entendeu? Você vai pra intimidade da pessoa e aí... nossa, mano, você corre esse risco. Aí vai acabar totalmente com a fantasia. Vai broxar. Então eu acho que eu deixaria muito, nesse caso, na mão dele, esse passo. De se ele rompe essa barreira ou não. Eu não deixaria na mão dele, não. Por que não? Por quê? Ué, porque você não pode ficar deixando sempre o que você quer pra você na mão do outro. Não, isso eu concordo. Eu acho que ela tem que estar com o controle na mão dela, entendeu? Porque é uma fantasia dela também, ela também tá gostando daquilo. Se ele quer dar o próximo passo e ela achar que vai acabar com a fantasia, quero me manter nessa fantasia, ela fala, não, querido, vamos continuar aqui na fantasia, você vai ficar só É olhando. verdade, mas é que assim, o que eu tô querendo dizer é deixar ele dar o primeiro passo, quando eu falo, nessa parte de deixar na mão dele o início, de vamos ultrapassar ou não, pra ela realmente poder falar não, obrigada, ou sim, obrigada. Ele que tem que dar, entendeu? Eu acho que eu não deixaria na mão dela essa coisa do tipo, definir se ela vai ou não ultrapassar a linha da amizade, só pelo simples fato de ser mais conveniente falar não, do que de tomar essa decisão e talvez ouvir um não. Exatamente. Porque, pelo jeito, ela tá querendo, né, Manuxa? Ela parece que tá querendo. O que eu não julgo, porque de fato, tem a parte intelectual, tem a parte do cara te tratando como uma deusa. Você me mantém. Tem a parte de vocês terem já uma intimidade de vida, que é muito válido e é muito importante em relações. Tem o fato do cara ser atraente. Ela falou que é atraente. Sim. E ela é claramente atraente também. Então, assim, é uma decisão difícil. Complicado. Eu meteria logo aquela frase: It italiano não se mexe. Concordo. Mas ela tem que avaliar os sentimentos dela, né? Como eu disse, eu não daria conta. Nitidamente ela tá querendo. Aí a questão é, você dá conta? Você dá conta de levar pra frente? Você dá conta de manter também? Eu entendo seu ponto. Eu não dou conta. Eu já tava, sei lá. Eu te amo! Não, eu já tinha explodido já essa relação, tenho certeza. Sou ariana, eu sou kamikaze. Kamikaze mesmo. E aí, o que a gente fez, né, Manuxa? Pra gente entender esse negócio de fetiche, porque a gente não é dessa área, não é desse ramo, tá entendendo? A gente resolveu pesquisar e ver quais tipos tem e trazer aqui pra vocês, que aí vocês dão opinião baseado no que tá tendo de fetiche aqui no mercado. Então tem o candaulismo, que é basicamente quando o prazer sexual está ligado a exibir uma pessoa desejada para terceiros ou a vê-la sendo desejada por outras pessoas. No caso da Manuxa, isso aqui parece que esse prazer de produzi-la, né, tá meio que conectado com esse fetiche, né? Tem também o fetiche da provisão, que é a dominação financeira sexual, né? Porque aqui ele sente, né, esse prazer em bancar e ela sente esse prazer em receber. É uma fantasia que os dois têm, na verdade, essa daí. E também nós temos aqui, que é a minha parte favorita, a parte da dominação feminina, que envolve uma dinâmica onde a mulher ocupa uma posição de autoridade ou poder dentro da relação.
No caso da Manusha, também tá acontecendo. É verdade, ainda mais na hora que ela fala que ela mandava, né? Tipo assim, faz o Pix pra eu ir no salão, alguma coisa assim, né? E que ela se sentia bem com isso. Então, Poderosa. faz sentido ter um Bem pouco aí. Manusha soberana. E tem o clássico, que é o voyeurismo, que é a pessoa que gosta de ver, ficar olhando, observando o vulco acontecer, né? Ou uma massagem, ou... A pessoa te desejando. Ele gosta de ficar assistindo, ele gosta de pegar a pipoquinha dele e ficar assistindo como se fosse o cineminha dele. Dá pra perceber também que rola uma dinâmica de... Adoração, worship. Ele também trata ela como uma deusa, né? Inclusive ele chama ela de deusa. É, Então... é um fetiche também. Esse também é um fetiche. Né? aprendendo e vivendo. Eu quero um homem que tenha esse fetiche por mim. Me ache uma deusa, me trate como uma deusa, tire meu sapato. Homens com fetiche de adoração, manos de pijama oficial@gmail.com. Chama a Manakel. Tá, mas peraí, também não é assim qualquer homem. Deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa abaixo, deixa abaixo. Deixa abaixo. E a gente achou aqui também um outro fetiche que chama compersão, que é basicamente sobre sentir satisfação ao perceber que outra pessoa está feliz, desejada ou vivendo uma experiência prazerosa, que no caso deles também tá rolando. Também tá rolando. Então assim, é um mix de fetiche essa história. Não dá pra gente diagnosticar o fetiche alheio, né? Mas a gente quis trazer essas informaçõezinhas pra outras manuchas e manuchos que talvez não sejam também do meio e que não entendam muito, pra saber que o fetiche ele não é uma coisa puramente eu tenho fetiche em, sei lá, usar calcinha. Também tem essas questões de tipo, eu tenho fetiche em ver o outro sentindo prazer, em ser desejado, em prover. Então, é uma gama aí de interesses, né? Feticheiro esse manucho, hein? Feiticeiro. Feiticeiro faz feitiço. Então, sabendo de todos esses fetiches do manucho, acho que a pergunta que eu deixaria aqui, a mais importante que eu deixaria aqui é: será que se essa manucha soberana levasse isso pra realidade, as coisas ficariam melhor? Ou será que parte da magia está justamente nessa distância entre fantasiar e realizar? Verdade, eu acho que a menos que isso vire uma questão entre os dois, eu manteria tudo como tá, entendeu? Aproveitaria o momento, um dia de cada vez, bem budista, e o futuro deixa rolar. Now the world don't move.